Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Nesse dia, né? Que é o 19 de outubro, né? De 2022. Graças ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele nos tem dado, né, irmãos? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Pelo entendimento, né? Da igreja, o discernimento das religiões, entendimento da palavra, né? Estamos aqui em sinceridade, em obediência, né? Caminhando aí em direção a Jerusalém Celestial, né? Imitando as virgens prudentes, né? Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Amém, né? Graças a Deus. Irmão, vamos continuar aí, né? Com os nossos vídeos, né? Falando aí um pouco sobre as histórias, né? Das religiões que falam em nome de Jesus, né? Ver aí o que foi que aconteceu, onde estava a igreja. Quer dizer, nós já sabemos, né? A igreja ela está aí no deserto, né? Está fora, né? Do mundo. Ela foi chamada para ficar fora do mundo, ou seja, para reprovar o mundo, né? É como se ela estivesse andando num deserto, né? Certo? Então nós estamos falando aí daquele movimento que apareceu lá pelo ano, né? 1200, 1300 e tal, chamado de escolasticismo, né? E aí a gente está vendo aí que ele tinha lá os seus pensadores, né? Seus pensamentos, né? É um movimento que apareceu principalmente no catolicismo romano, que queria fazer o quê? Queria harmonizar as escrituras com as filosofias que estavam aparecendo ou que já tinham aparecido naquela época. E aí eles formaram lá principalmente três tendências, né? Tinha uns que pensavam que as ideias, né, existiam antes das coisas, né? Conforme nós vimos, né? As ideias aqui nós podemos entender que são os espíritos, né? As coisas espirituais existiam antes das coisas materiais, né? E isso quer dizer que o quê? Que o homem, ele acredita em um ser supremo, né? Em um ser criador, certo? Então, qual era o pensamento? Se ele acredita que há um ser supremo, então é porque esse ser supremo existe, né? Então, a ideia ela existe antes da coisa, né? Então, se eu penso numa coisa, é porque ela existe, né? Certo? Era uma tendência. A outra tendência, né? Bom, aí ele diz o quê? Outra coisa que vem disso aí, é que os bens ou as coisas existentes são reflexos de um bem supremo, né? De um ente supremo, né? Que criou tudo, né? Isso aí eram os realistas, chamados de realistas, né? O real, né? Aí tinha um realista moderado que dizia o quê? Que afirmava que a realidade existia primeiro na mente do Deus Criador, né? Do Criador, e depois em indivíduos e em coisas. Ou seja, houve uma gradação, né? Certo? A realidade existia na mente de Deus, depois passou para a mente do homem, dos indivíduos, e depois passou para as coisas, né? E o Tomás de Aquino, ele foi o defensor desse tipo de entendimento aí, né? Ele afirmava que o uso da razão, né? E do método, né? Com o uso da razão e do método, o homem poderia alcançar as verdades, né? Poderia alcançar verdades. E aí ele dizia, como por exemplo a existência de Deus,
e a imortalidade, né? O espírito, e aí vai. Como a fé e a razão. Então ele dizia, o que ele diz, o que esses moderados diziam? Como a fé e a razão, né, têm origem no Deus que criou os céus e a terra, então não pode haver contradição entre elas, né? A razão e a fé. Não pode haver contradição entre a razão e a fé, né? Então Tomás ensinou isso aí, né? Ele ensinou então que Cristo e os santos, né, possuem méritos extraordinários que poderiam ser acessados pelas indulgências. Olha aí. Olha aí o que ele deduziu, né? Então Cristo e os santos possuem méritos extraordinários, né? Além dos necessários, né, para eles, digamos assim, e eles poderiam ser transferidos para outra pessoa, né? Pelas indulgências, né? Que nós já vimos alguma coisa sobre isso aí. Aí tinha uma outra tendência que chamava de nominalismo, né? Ele se opunha ao realismo e ao realismo moderado, né? Então era contrário, né? Esses nominalistas eles ensinavam que as ideias não existem fora da mente, né? As ideias, né? Geralmente essas ideias aí são o quê? São espíritos, né? Geralmente, né? Eles diziam que as ideias são formadas na mente pela observação das coisas. Quer dizer, você observa as coisas e faz, né? E faz a formação da ideia dela na sua mente. Então esses nominalistas, eles focavam no quê? No indivíduo, né? No individual. Né? O indivíduo, ele pode conhecer qualquer coisa desde que ele observe, né? Certo? Os realistas e os moderados, eles focavam no grupo, né? E na instituição, né? Focavam no grupo e na instituição. O outro lá focava no indivíduo. Então o indivíduo era real e mais importante que a instituição, né? Então essas coisas elas estão em discussão até hoje, né? Até hoje não chegaram num acordo sobre isso aí. Bom, isso aí provocou o quê? Provocou o interesse de Martinho Lutero, né? Certo? O realismo e o realismo moderado. Então, o que provocou o interesse do Martinho Lutero? Você focar no indivíduo e não na instituição. Ou seja, né? A instituição aí, no caso do Martinho Lutero, era o quê? Era o catolicismo romano, né? Então ele começou a estudar e ver que, na verdade, ele tinha que focar no indivíduo e não na instituição. Ou seja, a instituição Igreja Romana não tem nenhuma importância. O que tem importância é o indivíduo, né? A pessoa, né? Então, esse realismo e esse realismo moderado, né? Eles deram a base de sustentação à doutrina dos sacramentos da Igreja Romana, né? Certo? Essa doutrina dizia o quê? Que a salvação fora dos sacramentos ministrados pela hierarquia ou clero, ela não existia. Então, a salvação só existiria, ou só existe, né? Certo? Dentro dos sacramentos ministrados pela hierarquia do clero. Então, quer dizer, são consequências dessa filosofia aí que estavam defendendo naquela época. Se alguém que não recebeu, alguém que quisesse se salvar, tinha que receber o sacramento dos padres, né? Que eram as pessoas que tinham autoridade para isso. Não é isso? E então o que se dizia? Que a razão
a revelação, a filosofia e a religião eram um todo provido por Deus. Olha aí, razão, revelação, filosofia e religião eram um todo provido por Deus. Então o Deus de Israel, né, Criador do céu e da terra, deu isso aí para o homem. Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, né? Amém?